Nós vamos para a palavra de Deus então. Eu quero convidar você comigo num texto que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, um texto conhecido, que talvez você já tenha lido tantas e tantas vezes, e se há alguém que está visitando, está participando pela primeira vez da Semana da Virada, então, de repente você é um convidado e não tem tido ainda a oportunidade de ter esse contato com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Hoje você tem essa oportunidade, e se você tiver uma Bíblia, ou pode acompanhar aqui com a gente, no capítulo 2, no versículo 42 em diante, e que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Feche teus olhos por mais um instante, vamos orar juntos aqui. Deus querido, te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Um privilégio estarmos na tua casa, e queremos aqui entregar, Senhor, continuamente a nossa adoração, o nosso louvor, porque tu és digno de receber honra, glória, majestade e poder. Senhor, já temos recebido tanto, Pai. Eu tenho certeza que os meus irmãos, desde o início desta Semana da Virada, já têm recebido tanto, nas ministrações, através dos louvores, na presença viva do teu Espírito Santo. Mas nós cremos que o Senhor ainda tem mais a derramar, porque tu és fonte inesgotável, tu não és reservatório, tu és fonte, e tem muito mais a nos dar, Pai. Então estamos desejosos, Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Importa que eu diminua para que tu cresças, no nome de Jesus, assim seja. Aleluia, amém. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos em meados de dezembro, numa semana que tem por título Semana da Virada, e fica muito claro nesta época do ano sobre que virada nós estamos falando. Estamos falando de uma virada de um ano para outro ano, estamos já precedendo esta virada. Mas antes mesmo de falar a respeito daquilo que Deus tem para nós, para o ano que está por vir, eu quero fazer uma pergunta para você a respeito deste ano ainda. Como você está terminando este ano? É certo que o ano ainda não terminou, ainda temos aí pelo menos mais uma quinzena, e Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos ainda este ano. Você crê? Porque nós não precisamos esperar ainda chegar 2024 para que Deus faça aquilo que de repente Ele quer fazer ainda este ano. Mas trazendo uma reflexão, durante todo esse ano, como ele foi, o que lhe aconteceu, como você está terminando. Faça uma reflexão. Agora, uma outra pergunta, então, como você pretende começar o próximo? Porque se você fez uma breve reflexão a respeito de como foi o seu ano, e como você está terminando, e se você identificou algumas áreas da sua vida, que poderiam ser melhores, que você poderia ter vivido de uma maneira mais plena na presença de Deus, então, como você pretende então começar, e não só começar, vivenciar
todo o próximo ano que já está por vir. Se eu fosse ainda fazer mais uma pergunta para você: o que você espera de Deus? Porque é interessante que nós esperamos muitas coisas de Deus. Esperamos que Ele faça muitas coisas, que Ele restaure muitas coisas. Mas o que Deus espera de você? Eu penso que uma pergunta pertinente para nós aqui hoje, e é sobre isso que eu quero falar, que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês, não é tanto o que nós esperamos de Deus, mas o que Deus espera de nós. Porque da mesma forma que nós temos expectativas a respeito de Deus, sobre aquilo que nós queremos que Ele faça, realize na nossa vida, eu queria também te dizer que Ele também tem expectativas a respeito de você. Não somos somente nós que temos expectativas em relação a Deus, mas Ele tem expectativas em relação a nós. Então, quais são as expectativas que Deus tem em relação a nós? Em relação à minha vida, em relação à minha casa, em relação ao meu ministério, em relação à minha igreja. Dentre tantas coisas que poderíamos listar aqui, sobre as expectativas que Deus tem a nosso respeito, eu penso que uma delas é que tenhamos profundidade espiritual. Então, voltando à primeira pergunta: como é que foi o seu ano, que ainda não acabou, que ainda não terminou, mas no que diz respeito à profundidade espiritual, o quanto você mergulhou nessa profundidade de intimidade, de relacionamento com Deus, não somente com Deus, com as pessoas de Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus. E se aí então, avaliando pelo quesito profundidade, se você não foi tão fundo, se você foi mais raso do que fundo, então é momento propício, oportuno, já pensando nesta virada, já pensando em 2024, de que você proponha no seu coração, faça um compromisso, um voto com Deus, de que em 2024, tudo aquilo que você deixou de mergulhar na presença de Deus de uma maneira mais profunda, que você proponha no seu coração: eu vou mais fundo com o Senhor, eu vou mais fundo na tua presença. Eu quero ter maior profundidade, uma profundidade espiritual, Senhor, para o ano que já está por vir. E pensando nisso, em profundidade, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, e que é um imperativo, e que é uma necessidade que nós temos como igreja de Jesus, Deus me levou nesse texto de Atos capítulo 2, dos versos do 42 ao 47. Porque esse texto é um texto fundamental, que nos revela os primórdios da igreja. Aqui, o nascedouro da igreja, a chamada igreja primitiva, que de primitiva não tinha nada. Era uma igreja muito avivada. É que nós, quando pensamos em igreja primitiva, e aquilo que é primitivo, nós achamos que aquilo é arcaico, aquilo é velho, aquilo é ultrapassado. Tudo que é primitivo parece que é muito ineficaz, ou já ficou para trás. Mas a chamada igreja primitiva era uma igreja empoderada, era uma igreja avivada. Era uma igreja operante e que nos serve de modelo, de paradigma de igreja, ainda que tenha passado 2000 anos na história. Porque passados cerca de 2000 anos, nós somos a mesma igreja, porque aqui está revelada a igreja de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, e aqui estão os primeiros irmãos, os primeiros apóstolos, a igreja que estava nascendo. Mas mesmo passado todos esses séculos, milênios, aqui estamos também como igreja. E se aquela igreja
pode servir de referencial, de paradigma para nós, de modelo para nós. Então, com esta igreja de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos alguns princípios que são fundamentais, necessários para o tempo chamado hoje, quando pensamos em maior profundidade espiritual. E que princípios são esses? Para vivermos a nossa fé cristã, para vivermos com profundidade espiritual, ainda este ano que não acabou, e muito mais em 2024. Bom, segundo a palavra, segundo o texto que nós lemos, eu alistei aqui alguns princípios. O primeiro, para viver com profundidade espiritual, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Se queremos maior profundidade, se queremos mergulhar fundo em 2024, como nunca fizemos, talvez na nossa própria história de experiência com Deus, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, porque não há como ter profundidade espiritual, não há como viver aquilo que Deus tem de melhor para nós, sem que tenhamos esse compromisso de fidelidade à palavra de Deus. Porque a igreja, queridos, a igreja de Atos aqui nasceu como fruto do derramamento do Espírito Santo. Sabemos que aqui nós estamos falando do momento que a igreja é empoderada a partir do dia de Pentecostes, para que ela pudesse explodir para o mundo. Mas então ela nasce propriamente dita como fruto do derramamento do Espírito Santo, mas também da exposição ungida das Escrituras Sagradas. Ainda que o cânon da Bíblia não estivesse composto ainda, porque o Novo Testamento, no qual nós conhecemos da Bíblia, ainda estava em formação, mas eles tinham as pregações, o Evangelho de Jesus, o testemunho de Jesus, e eles tinham toda a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que nunca abriram mão para que eles pudessem, pelo derramamento do Espírito, mas também pela profundidade da palavra, ter profundidade de vida com Deus, profundidade espiritual. E da mesma forma que eles aqui, no nascedouro da igreja, não abriam mão da palavra de Deus, assim também nós hoje, se queremos ser cheios, se queremos ser uma igreja operosa, se queremos entrar em 2024 com bastante profundidade espiritual, nós também não podemos negociar, nós também não podemos abrir mão da palavra de Deus. O texto diz no versículo 42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino apostólico, ou seja, a fidelidade da palavra. Queridos, não há quem prevaleça e quem venha a ser relevante neste mundo sem a doutrina apostólica. Pessoas que negam e distorcem as verdades das Escrituras podem até serem consideradas pessoas religiosas, mas nunca serão verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, entenda, sem compromisso com a verdade e a verdade da palavra, não há profundidade espiritual. E nós vemos aqui que essa era a primeira marca daqueles irmãos, a pregação fiel da palavra de Deus, a exposição que eles tinham do ensino da doutrina apostólica. Infelizmente, muitas pessoas que outrora, meus irmãos, ergueram o estandarte da verdade e pregaram com firmeza e muito zelo o Evangelho, hoje nós temos visto muitas pessoas trocando o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, muitos se deixaram levar pelas muitas heresias, e um evangelho de superficialidade, sem profundidade. Muitos seminários teológicos, que já foram no passado guardiões da fé reformada, hoje são redutos do liberalismo teológico e ético. Muitas denominações que já estiveram na vanguarda da evangelização e da obra missionária, hoje estão cedendo às pressões de um evangelho fácil, de um evangelho que
O que importa é o que dá certo e não aquilo que é certo. Ei, não vá atrás daquilo que dá certo, porque nem tudo aquilo que dá certo é o que é certo. Quando você quiser saber o que é certo, recorra à palavra, porque a palavra não erra, ela não muda, ela é viva, eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós como igreja, que queremos dar uma virada, que queremos ter maior profundidade espiritual em 2024, nós não estamos atrás de modismos, nós não estamos atrás daquilo que tenha facilidade, nós não estamos atrás daquilo que dá certo, mas estamos atrás daquilo que é certo. E se fazemos aquilo que é certo, que o Senhor nos mandou fazer, aquilo que Ele mesmo deixou para que nós soubéssemos pela sua palavra, então haverá glórias a Deus e o alcance de muitas pessoas. É isso que estava acontecendo com a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que tinha profundidade, e profundidade a partir da profundidade na palavra. Como foi sua leitura da palavra em 2023? O quanto você se dedicou, se debruçou sobre a Bíblia Sagrada? Sabe, eu tenho uma preocupação como pastor também lá na nossa comunidade, de que as pessoas vão se acostumando a só ter um contato com a Bíblia quando vem no culto de domingo. Não que isso aconteça aqui, mas isso só acontece lá em São Caetano. Pessoas que vão pegar na Bíblia, e na Bíblia digital, eletrônica, no aplicativo do celular, somente no domingo, porque na semana não houve contato com a palavra de Deus. E muitos nem no culto, porque já ficam esperando passar na tela. E não há nada de errado, os recursos estão aí para servir o reino, não é? Assim como o diabo, que é astuto, ele usa os recursos para promover o que é errado, para promover o mal. A igreja tem que aproveitar os recursos da inovação, da tecnologia, para promover a palavra de Deus, usar todos os meios possíveis, transmitir as lives, colocar aqui, né, a exposição da palavra, da mensagem. Mas nós temos uma vida cotidiana, nós temos uma vida da nossa rotina em casa, que tem a ver também com o cuidado dos filhos, da família, que tem a ver também com o trabalho, com os estudos, mas nós não podemos somente ficar esperando que chegue o domingo, ou somente a semana da virada para ter uma enxurrada de palavra, porque eu sei que vocês estão tendo uma enxurrada de palavra, de ministração, durante esta semana, e ainda tem mais até o final da semana da virada, mas você não pode terceirizar isso daquilo que você, na sua vida devocional, você tem que fazer. Quanto mais palavra, mais a sua fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E eu preciso da palavra, eu não posso negociar a palavra. Você sabia que esta geração é a geração que mais tem acesso à Bíblia, as mais variadas versões e traduções, aos mais variados aplicativos de Bíblia? Mas você sabia que, na contradição disso, é a geração mais analfabeta de Bíblia? Outro dia, para um grupo de irmãos na igreja, nós dissemos numa reunião simples de alguns irmãos, e dissemos assim: abra sua Bíblia no livro de Sofonias. E houve um silêncio no céu, assim como houve um silêncio na congregação. Abra lá sua Bíblia em Ageu, abra lá sua Bíblia em Abacuque. E o grilo, cri, cri, cri. Apesar que, quando falamos de Bíblia no aplicativo, Abacuque, tchá. Mas na Bíblia de papel, perguntas do tipo: é Novo Testamento ou Antigo Testamento? Então não adianta ser a geração que mais tem acesso, mas ao mesmo tempo não fazemos desse acesso
o bom proveito que deveríamos fazer, porque não dá para terceirizar, não dá para esperar somente o domingo, não dá para esperar somente que o pastor exponha as escrituras, e eu tenho certeza que o pastor e cada um que sobe nesse púlpito o faz com maestria, mas sem que nós tenhamos na nossa individualidade o contato, o compromisso com a palavra de Deus. Então, querido irmão, se você quer um 2024 abençoado, com profundidade espiritual, você precisa ser fiel à palavra de Deus, amém? Em segundo lugar, para viver com profundidade espiritual, você precisa também ser comprometido com a oração. Com a oração, porque quando nós lemos aqui o contexto bíblico desta igreja de Atos, nós percebemos que ela nasceu num ambiente de intensa oração. A congregação formada a princípio por cerca de 120 pessoas que estavam reunidas unanimamente lá no cenáculo, porque Jesus havia dito: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles obedeceram, cerca de 120 pessoas ficaram ali orando pelo derramamento do Espírito, porque já havia sido deflagrada uma promessa de Jesus, de que eles seriam empoderados pelo Espírito Santo. Jesus disse: eu voltarei para o meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo, e é no poder, na autoridade do Espírito Santo que vocês vão explodir para o mundo. Mas não antes de estarem de joelhos em oração. A oração seria a incubadora da igreja. Então não podemos desassociar pregação da oração. Andam juntas. Atos capítulo 6, versículo 4, nós vemos aqui que os apóstolos, eles se consagravam ao ministério da palavra e da oração. Capítulo 6 é o capítulo onde eles instituem o primeiro grupo de diáconos da igreja, sendo um deles que foi martirizado. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, que morreu apedrejado. Ele era o diácono Estevão, e tudo isso aconteceu. Um grupo de irmãos foram separados para cuidar das viúvas, para cuidar dos necessitados, enquanto os primeiros apóstolos disseram: nós não podemos parar o ministério da pregação, da palavra e da oração. Então a oração estava junto o tempo todo. Diante do Pentecoste, quase 3.000 pessoas foram convertidas, e todos aqueles crentes diariamente passaram a se reunir no templo para orar e louvar a Deus, enquanto tinha templo, porque depois o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Mas enquanto ainda havia o templo, esses homens, mulheres que foram ali impactados pela pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas que se renderam à mensagem do Evangelho, entregaram as suas vidas para Jesus, não pararam de orar. A oração era o oxigênio desses irmãos. Quando eles oravam, a Bíblia diz que os presos eram soltos, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, as portas das prisões se abriam, e o Evangelho, apesar de toda a perseguição que eles sofriam, era pregado, e muitas vidas eram rendidas aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Então essa igreja, olha só, a igreja de Atos, que é o nosso modelo, é o nosso paradigma, era uma igreja que não possuía prestígio político ou religioso, mas tinha profundidade na intimidade com Deus, através da oração. Como disseram Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, diante daquele paralítico que jazia naquela
naquela situação, eles disseram assim para aquele homem: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, pela intimidade que nós temos com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós temos para te dar. Então, o que nós temos para te dar, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Alguém para poder dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, porque não temos nem prata e nem ouro, é porque essas pessoas, através da intimidade, da profundidade que tinham com Deus, pela vida consagrada de oração, é porque eles tinham muita convicção daquilo. Quantas vezes, e eu me incluo, quantas vezes em 2023 nós dissemos: levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu não tenho uma esmola, eu não tenho um donativo. Eu sei que nós fazemos a obra social, como vocês fazem aqui na comunidade Savoy. Nós fazemos também através do projeto nosso de recuperação de vidas, lá com a Casa de Dependente Químico, Alcoólatras, grupos de famílias. Nós fazemos a obra social, mas nós não podemos achar que o fato de você dar um cobertor para alguém que está na rua, uma sopa quente à noite, isso não significa que aquela pessoa recebeu tudo o que ela precisa. Acaba sendo muitas vezes até um paliativo. Você vai ter que voltar lá. Você vai ter que dar um cobertor de novo. Você vai ter que dar lá um prato de sopa de novo, porque é uma condição de vulnerabilidade social. Mas quantas vezes, além de fazer a obra social, nós chegamos diante de enfermos, nós chegamos diante de pessoas necessitadas, carentes, que por trás daquela miséria social que ela está vivendo uma miséria espiritual. Quantas vezes nós chegamos diante dessas pessoas e dissemos: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, saia dessa condição na qual você se encontra. Quantas vezes fizemos isso? Não importa. O que importa é quantas vezes nós teremos o compromisso de fazer a partir de 2024. Porque nós estamos buscando renovo, nós estamos buscando uma virada. E precisamos virar isso na nossa maneira de ser como cristãos. Precisamos nos aprofundar mais, precisamos nos debruçar mais sobre a palavra de Deus e precisamos nos aprofundar mais em oração. Terceiro, esta igreja tinha profundidade, porque ela aplicava o terceiro princípio. O terceiro princípio para uma vida de profundidade é dedicar-se ainda mais no amor e na comunhão com os irmãos. Então, era uma igreja que tinha palavra, era uma igreja que não abria mão da oração, e era uma igreja que se dedicava ainda mais ao amor e à comunhão com os seus irmãos. O texto diz que todos eles estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Havia um profundo amor uns pelos outros, e uma intensa comunhão entre eles. O texto diz no verso 46... todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Esses irmãos acolhiam com muito amor todos aqueles que chegavam à família. Eram solidários, aqueles que faziam parte da igreja, bem como caíam na graça, conforme diz o verso 47, eles caíam na graça para com os de fora. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus disse isso no Evangelho de João. Então não é pela roupa que vestimos, não é pelo adesivo do carro, propriedade de Jesus, que nós somos conhecidos, não é pelo tamanho da Bíblia pentecostal, aquela de expulsar demônio, capa preta desse tamanho, que nós somos conhecidos. Muitos nem usam mais, né? Não é pelo linguajar evangeliquez, porque você já conversou com um crente, aquele crente raiz mesmo. E aí, varão?
Fala, vaso. Outro dia, querido, só abrindo um particular, eu passando na rua lá perto de onde eu moro lá, e uma pessoa que eu conhecia antes mesmo de eu conhecer a Jesus, mas que soube da minha história, da minha conversão, do outro lado da rua, ele que está numa igreja daquelas bem pentecostal, pastor Rubens, ele disse: fala, irmão Tocha, e gritou. Primeiro, Tocha eu. Alguns na igreja falam: você é batistão. Não, nenhum problema com os batistas, nem os presbiterianos, queridos, não estou nem aqui para falar de denominação. Nós somos uma só igreja, nós somos uma só família em Jesus. Mas ele me chamou de Tocha, e eu fiquei pensando, quem estava ali perto? Que tocha aqui? Será que ele solta balão? Será que ele... Então vocês vão de convir que no próprio meio crente, de crentes assim, nós temos um linguajar meio, um dialeto próprio, um jeito de ser, de se vestir e de falar, mas não são por essas coisas que nós somos conhecidos. Jesus disse: no mundo vocês serão conhecidos como meus discípulos, por uma coisa em específico, que se vocês amarem uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros, quando nós fazemos como a igreja de Atos, nós permanecemos no amor e na comunhão, nós somos conhecidos pelos de fora, de que somos... Nossa, como eles se preocupam um com o outro, olha como que eles visitam-se mutuamente, olha como eles lembram da data de aniversário, de casamento, da apresentação do bebê, olha quando tem a formatura, olha lá como eles se reúnem nas casas, nos grupos de célula, olha como eles se reúnem todo domingo, olha, eles têm problemas, que eu sei que eles têm problemas, mas eles são felizes, eles vivem cantando, esse povo aí só vive cantando. Queridos, a alegria do Senhor nossa força é. E existe uma coisa na Bíblia, no Novo Testamento, que chama-se mandamentos recíprocos. Sabe o que é mandamentos recíprocos ou mutualidade? É toda aquela expressão que você encontra principalmente no Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Aí você vai ver: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sede hospitaleiros uns com os outros, não mintam uns para os outros, levem as cargas pesadas uns dos outros. E você vai ver uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Sabe o que é isso? A vivência comunitária, a vivência de comunhão do povo de Deus, que era uma marca da igreja apostólica. Uma igreja que tinha profundidade espiritual, e é essa mesma marca que nós queremos e que nós profetizamos que iremos viver ainda mais intensamente a partir de 2024. Aleluia! E por que não dizer ainda este ano, né? Porque temos muita coisa ainda para viver. Eu vi a programação aqui, muita coisa vai acontecer, vai ter o culto de Natal, e tem muita coisa. A igreja não para, amém? Amém. A pandemia não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Não cantamos isso aqui? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Acho que eu errei o refrão. Não parou a igreja, e não vai parar. A comunhão não vai parar, amém? Amém. Aleluia. Porque quando eu digo sim a Jesus, necessariamente eu digo sim à noiva de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, não caia numa cilada do diabo, que está muito em moda por aí, entre os desigrejados. Você já ouviu falar dos desigrejados? Eles dizem assim: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas a igreja não quero saber. Não tem como. Não existe possibilidade de você dizer que está em Cristo sem estar na noiva, conectado na noiva, que é a igreja. Alguém que é noivo aqui? Homem, noivo, levanta a mão, alguém que está noivo.
Há alguém aqui? Imagine o seguinte: você que está noivo, eu chegar para você e falar, cara, você é sensacional, você é um amigo sem igual, eu amo você, cara, você, nossa, eu estou contigo até debaixo d'água, mas a sua noiva, nossa, aqui, nossa, olha, me diz o seguinte, onde você estiver, eu estarei, mas se a tua noiva estiver, me avisa que eu nem apareço. A tua noiva não gosto da tua noiva, a tua noiva é muito chata, a tua noiva é feia, a tua noiva é indelicada, eu não quero saber da tua noiva, mas eu gosto muito de você, você é sensacional, mas eu não suporto a tua noiva. Aí você se sentiria como? Sabe como que você se sentiria? Você se sentiria assim, ou você falaria o seguinte, olha, com todo respeito, se você ama a mim, se você gosta de mim, se você me quer perto de você, necessariamente também a minha noiva. Você já imaginou, você que já está casado, alguém dizer para você, eu amo você, mas eu não quero saber da tua esposa, eu não gosto da tua esposa, eu não vou na tua casa por causa da tua esposa. Agora, o noivo Jesus, você diz que ama o noivo é tudo para você, mas a noiva dele, que é a igreja, você não quer saber? Você acha que isso é possível? Então eu queria te dizer, estar em Cristo significa também estar conectado à família dele, à noiva dele, à igreja dele, que somos nós. Aleluia! Então, refute, rechaça toda palavra que vem do inferno dizendo Cristo sim, igreja não. E você vai dizer Cristo sim e a igreja também, porque é a minha família espiritual com a qual eu vou conviver no céu, na glória, por toda a eternidade. Nós estaremos juntos no céu por toda a eternidade. E eles tinham esse pensamento, porque eles sabiam que a igreja era lugar de refúgio, de restauração, através do relacionamento fraterno. Sabe, vivemos num mundo de muito egoísmo, vivemos num mundo de muito individualismo. As pessoas estão dizendo ema, 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 cada um com os seus problemas. Não é isso? As pessoas estão dizendo, você para mim, Rogério, é problema teu. Olha, não, você para mim, Rogério, é problema meu. Você para mim é problema meu também. Mas aí fora, nesse mundo egoísta, nesse mundo sem Deus, nesse mundo sem Jesus, nesse mundo sem o Espírito Santo, as pessoas estão dizendo, você para mim é problema teu. Ou seja, eu não estou nem aí. Mas a igreja de Jesus não é assim, amém? A comunidade embaixada do Parque Savoy não é assim. A igreja Rio da Vida lá em São Caetano não é assim. Aleluia! Aleluia! Quarto, segura aí, tá, queridos? Eu só tenho 20 tópicos. Não é não. Se vocês estiverem com pressa, vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez com um povo educado. Se eu precisar, para poder terminar esta palavra, se eu precisar de 5 minutos a mais, quantos podem me dar 5 minutos? Levanta a mão, por favor. Espera aí, segura. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40. Meu Deus, vocês me deram 1 hora. Aleluia, mais. Brincadeira. Estamos falando de 5 princípios, 5 marcas, 5 características da igreja apostólica, que era uma igreja que buscava profundidade espiritual, e é isso que queremos. Então a quarta marca, era uma igreja adoradora apaixonada. Adoradora apaixonada. Os irmãos aqui, eles tinham reverência, temor e paixão. Havia entusiasmo. As pessoas tinham muita alegria.
pela identidade a qual eles receberam, porque eles passaram a receber a identidade de filhos amados de Deus. Não importava mais quem era grego, romano, gentil, quem era judeu, todos agora faziam parte do mesmo povo, da mesma família, passaram a ter uma identidade em Deus, em Cristo. Então eles tinham muita alegria. Eles não eram engessados na hora de adorar. Havia liberdade para louvar, para chorar, para declarar as grandezas de Deus, para celebrar os seus feitos de forma apaixonada e entusiasmada. Ou seja, não tinha formalidade. Sabe o que mata muita igreja muitas vezes? A formalidade, o engessamento. É como se dissesse assim: Espírito Santo, agora você fica lá fora, espera lá terminar o culto, que nós vamos fazer um culto aqui, nós vamos fazer uma celebração, mas Espírito Santo, fica lá fora. Vai que o Senhor atrapalha. Obviamente que isso não faz sentido, porque a igreja de Jesus é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de alegria, de vida. Não é espírito de morte. A igreja não é um monumento, mas é uma força viva em movimento. Diga assim comigo: a igreja não é um monumento, mas é uma força em movimento. E nós, queridos, quando nós nos movimentamos, quando nós celebramos, quando nós cultuamos, nós o fazemos não por regras, não por normas, não por ritos, não por dogmas, mas nós fazemos de forma entusiasmada e apaixonada uma celebração viva como esta. Eu estava ali vendo as meninas aqui dançando. Eu tenho acompanhado esta igreja na rede social. E quantos são os cultos que tem as bandeiras, enfim, uma igreja que dá glória a Deus, né, pastor Rubem? Uma igreja que dá liberdade para os dons espirituais. Até porque, queridos, sabe, há quem pensa, há quem diga, há quem interprete as escrituras dizendo que os dons ficaram lá em Atos. Não é para hoje. Não, eu creio que é para hoje. Eu creio que é para agora. Eu creio que Deus tem dons espirituais derramados sobre cada cabeça aqui. Não importa se é fé, sabedoria, palavra de conhecimento, se é de cura, se é de línguas, interpretação de línguas. Não importa se é de governo, se é pastoral, se é apostólico, se é de mestre. Eu sei que a igreja de Jesus, ela tem multiforme graça de atuar, de se movimentar, de impactar o mundo através da presença viva do seu Espírito. Então a igreja de Atos entendia isso e só poderia prevalecer se fosse dessa forma. Não confunda, querido irmão, desempenho com piedade e nem performance para agradar homens com profundidade na adoração a Deus. Não confunda uma coisa com a outra. Não podemos descambar naquela polarização, né? Celebração ao gosto do cliente, como também não podemos estar fechados para a atuação e a liberdade que temos no Espírito Santo. Não é que vai, como diz o dito popular, né? Não é casa da Maria Joana, né, que fala? Mãe Joana. A minha avó chamava Joana, gente. Eu sempre ficava cabreiro com esse. Mas quando também eu lembro da casa da minha avó, era uma bagunça mesmo. Aquele tempo, a família do meu pai, 8 filhos, não sei quantos netos, e depois veio os bisnetos, então era a casa da avó Joana, né? Ou seja, não é que vai ter modismo, vai acontecer o que quiser, não é isso. Mas também não vai ser algo do tipo: o Espírito Santo fica amarrado aí na cadeira. Não.
celebrações vivas, entusiasmadas, com adoração. Nós não podemos nem ir além do que a Bíblia nos ensina e nem ficar aquém do que a Bíblia nos mostra pela igreja de Atos, do que era adoração e louvor. Porque a Bíblia ensina que a adoração não é para nós, é para Deus. A Bíblia nos mostra que Deus não se importa com o ritmo, com o estilo, com o local, com a cerimônia. Deus não, isso não tem a ver com Deus. Se vai ter muita gente, pouca gente, como é que está a programação? Lógico, tudo é feito com ordem e decência. Mas nós vemos lá que Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, de que o Pai está em busca, está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, então, queridos, como é que você entra na presença do teu Pai? Como é que você entra na casa do teu Pai? Com muita formalidade, como se ele fosse um estranho, como se você fosse um estranho a ele? Você consegue imaginar, você que tem filho, às vezes até adolescente, você consegue imaginar o teu filho para falar com você, e você está na sala ou no teu quarto, você que é pai, o teu filho fazendo requerimento, protocolando em cartório, para poder entrar no teu quarto para falar com você? Qual a formalidade que há? Qual a formalidade que há? Para a gente estar aqui na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai, amém? Amém. Aqui é a casa do Pai. Há liberdade, há entusiasmo, há adoração. E assim era a igreja de Atos quando ela reunia. E em quinto e último lugar, para viver essa vida de profundidade espiritual que eles viviam, e é esta mesma vida que nós queremos para a virada, para 2024. Fale da salvação, querido, de Jesus a todos quanto você puder. Porque nós vemos aqui que a igreja era fiel às Escrituras, perseverava na oração, vivia em comunhão, adorava de forma apaixonada, mas havia também a evangelização como algo natural e consequente. Até porque a igreja não é uma estrutura morta. A igreja é mais do que uma organização. A igreja tem organização. A igreja tem CNPJ, a igreja tem estatuto, a igreja tem diretoria constituída, a igreja está enquadrada no Código Civil para as igrejas, a igreja tem um endereço, a igreja tem todas as formalidades do seu país para atuar, para ser uma instituição religiosa, mas essa é a parte organizacional da igreja. Mas a igreja de Jesus, viva, operante, é mais do que uma organização, ela é um organismo vivo, corpo de Cristo. E porque é vivo, não para de crescer, não para de avançar. Tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Qualquer organismo vivo, se ele for saudável, ele cresce. Uma planta saudável cresce. Qualquer ser na natureza, se for saudável, cresce. A igreja como organismo vivo de Cristo, se ela for saudável, sendo fiel às Escrituras, saudável porque persevera na oração, saudável porque vive na comunhão do corpo, saudável porque adora de forma apaixonadamente. Então, porque ela é uma igreja saudável, como é a comunidade Savoy, a embaixada, aí então o crescimento ele é natural. Por isso que vai ter batismo. Amém? Porque o texto que nós lemos está dizendo que o Senhor. E por que ficou bem no final, né? O texto que nós lemos falou de várias características da igreja, e a última parte termina: e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor.
de forma natural. Naturalmente pessoas eram salvas. Naturalmente pessoas eram transformadas. Naturalmente pessoas se rendiam a Jesus, ao evangelho da cruz. Você nunca precisou chegar para um filho. Eu tenho 2 filhos, o Tiago e o Levi, eles já estão grandes. Mas eu não me lembro de ter chegado para eles naquela idade do crescimento, né? E dizendo assim: cresce, cresce, cresce 2 centímetros, cresce mais 2, cresce mais 1. Sabe por quê? Porque a minha preocupação era nutrir eles. Nutrir. Se eles fossem saudáveis, eles iam crescer naturalmente. O teu filho, tua filha já cresceu, você cresceu. Sabe por quê? Porque você recebeu nutrientes e porque você tinha saúde, e tudo que tem saúde cresce naturalmente. Então, se a igreja é nutrida, palavra, oração, comunhão, adoração, se a igreja é saudável, o crescimento é natural. O crescimento é exponencial e ainda será ainda mais para 2024 em nome de Jesus. Por isso que você está aqui, porque você já está gerando isso em fé, em expectativa. Semana da virada é uma semana de criarmos mais expectativas ainda, além daquelas que já temos criado. Porque o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Aleluias! E eu quero encerrar dizendo o seguinte: só que tudo isso que levava a uma profundidade espiritual tinha um preço a pagar. Sabe como chama-se? Ou chamava-se e ainda chama esse preço? Compromisso. Esse é o preço a pagar. Porque não adianta olhar para esse povo, esses irmãos da igreja de Atos, que tinham compromisso, e que porque tinham compromisso, fizeram acontecer na sua geração. Se nós não tivermos o nosso compromisso hoje, agora, na nossa geração, nós ficaremos com princípios estabelecidos na palavra, mas que não se aplicarão à nossa própria vida, à nossa própria igreja. Então, da mesma forma que eles tinham compromisso, com todas essas verdades aqui, com todos esses princípios, nós também precisamos ter compromisso para fazer tudo isso acontecer. Porque não vai ser assim, sabe, não vai ser sem esforço, não vai ser sem dedicação. Há de se pagar preço. E não é o preço que Jesus, não estou falando do preço da salvação, porque o preço da salvação Jesus já pagou na cruz do Calvário. A salvação é de graça, mas o discipulado cristão custa a minha vida. Quem é que faz acontecer o discipulado cristão? Quem é que faz acontecer essas verdades da palavra? Aí alguém vai dizer: ah, é o Espírito Santo. Ok, é o Espírito Santo habitando em quem? Em mim e você. Aonde nós nos colocamos diante desse Espírito, desse Deus, e dizemos: eu assumo esse compromisso. Usa-me. Usa-me, Senhor. A oração mais perigosa que alguém pode fazer na vida é: usa-me. Sabe por quê? Porque Deus vai responder. Se você está pedindo com sinceridade: usa-me como igreja, nesse tempo, como a igreja de Atos dos Apóstolos, Ele vai usar. Se você está se dispondo, se você está aberto, se você quer fazer diferente, de repente, do que foi 2023 para 2024,
se você quer profundidade espiritual e viver todos os princípios da igreja de Atos, você vai assumir esse compromisso. Amém? Amém. E vamos orar por compromisso. Eu quero pedir para você ficar em pé e, mediante esta mensagem, esta palavra, eu quero pedir para você, no seu lugar, eu quero pedir para que você, olhando para dentro de si, para a sua própria vida, traz aí uma reflexão do que foi 2023, no quesito profundidade espiritual. E se você não está satisfeito, você até pode dizer de repente assim: poderia ter mergulhado mais, poderia ter sido mais profundo, mas eu quero isso para 2024. Então, querido irmão, irmã, assuma esse compromisso. Há de se ter compromisso. Eu sei que você já firmou um compromisso com Jesus, mas você precisa fazer um compromisso de obedecê-lo. Você fez um compromisso a respeito da salvação, mas como igreja operosa, como uma igreja que vive na profundidade do relacionamento com Deus e com as pessoas, e que impacta o mundo, de repente você precisa assumir um novo compromisso aqui. E quem sabe já então você vai virar esse ano e vai entrar 2024 com isso muito bem determinado. Celebre tudo o que aconteceu esse ano. Eu sei que deve ter acontecido muita coisa difícil. Não foi um ano fácil. Mas eu sei também que aconteceram muitas coisas boas. E a melhor delas é de que você permaneceu aqui. Você está aqui. Mas não se contente. Saiba que, como já foi dito, Deus é fonte, não é reservatório. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você pode mergulhar mais. Você pode se aprofundar mais. O tema hoje foi profundidade espiritual. Faça esse voto. A Bíblia ensina a fazer voto, mas não faça voto de tolo. Mas um voto que você vai honrá-lo. Um voto de que você vai mergulhar mais, vai buscar mais. Vocês, irmãos, casais, famílias inteiras, que assumem um compromisso nesta virada, não importando como foi o ano, seja ele muito bom, mas que poderia ser melhor, ou seja ele tendo sido muito ruim, mas que assumem um compromisso para se aprofundar mais. Dá-nos força, dá-nos perseverança, sejamos imparáveis, que não venhamos desistir, porque o melhor ainda está por vir. É só o começo. Nós cremos na tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor apenas começou. O vinho melhor está para o final. Aleluia. Mas o Senhor não derrama vinho novo em odre velho. Lançamos fora tudo aquilo que atrapalha. Lançamos fora todo odre que não suporta o novo. O Senhor tem renovação, o Senhor tem novidade para a vida da tua igreja, para as famílias, para os casamentos. Curas ainda em maior abundância, libertação ainda em maior abundância, vidas sendo salvas. Aleluias. Que assim seja, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Obrigado, igreja.